Fala, motociclista diferenciado, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando mais um podcast, Tô de Moto podcast diferentão feito para falar sobre duas rodas, para aqueles que gostam do assunto e para aqueles que ainda não gostam, porque a gente vai te convencer. Tá sabendo disso, né? Se é que já não convencemos aí. Mas mais do que falar sobre moto e tudo aquilo que envolve o lifestyle do assunto, a gente gosta mesmo de contar a história das pessoas. E aqui a gente coleciona histórias de pessoas. Pessoas que são referência, pessoas que são exemplo de algumas coisas, pessoas que contribuem para o mundo do motociclismo de um jeito ativo, no sentido de deixar uma história legal, um legado e tudo mais, e pessoas que inspiram. Esse é o critério. Eu falo isso porque toda vez eu recebo direct, me chama. Aí eu falo, legal, eu te chamo, a gente tem uma pauta para vir, viu? Tô explicando para você aí que tá aqui solicitando loucamente para vir. A gente tem uma pauta, né? E o critério é esse. O critério é, cara, legal, mas o que você pode contribuir? Essa é a ideia, né? No que você pode contribuir? Porque você que tá vendo aqui já sabe, né? Não é mais do mesmo. Aqui você vai entrar e vai sair melhor do que entrou. Essa é a ideia. No mínimo, você vai sair inspirado a fazer algumas coisas ou inspirada, como é o caso da nossa convidada, que você já sabe quem é, porque já está aqui no convite, já está aqui no título desse vídeo, já está tudo. Daiane Gaia. Palmas, Douglas. Tá ouvindo as palmas? Ouvi as palmas de todo esse público. Então, ninguém acredita, tá lotado. Tá lotado, gente, o auditório aqui. Palmas de novo, daí. Palmas de novo. Muito bem, muito bom. Daiane, olha... a gente já tomou café, já conversou, quase que a gente esgotou o assunto do podcast, mas é bom para a gente situar algumas coisas, né? Vocês vão ver por que a Daiane é uma pessoa tão importante do ponto de vista de criar certas marcas no motociclismo. Essa é a ideia aqui. Pessoas que criam marcas no motociclismo. Então, primeiro, muito obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo. É um desafio, né? Andar em São Paulo, chegar até os lugares. Então, sim, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar, falar um pouco, né? É sempre muito bom poder falar um pouco. É isso. É disso que se trata aqui, contar a história das pessoas. É isso que a gente vai prosear nessa tarde aqui. Bora. Tá bom? Tarde que é noite, porque você tá assistindo isso aí de noite. Tá bom, tá tudo certo. Douglas, queridão, vamos lá. Vamos começar mais um episódio aí? Lá vem o Douglas, ó. A princípio, eu já vou pedir participação de vocês. Você deixou a câmera em mim, né? Foi por pouco. Ele deixa a câmera em mim, eu fico com cara de bobo. Ele fica falando. Daniel deixou uma vez lá e ficou esquisito. Né? Então, eu tô sabendo. Fazendo umas carinhas aí. Tô sabendo. Vamos lá, participação aí, pessoal. Deixa os comentários, que é muito importante a participação de vocês. Só que sem bagunça aí, sem treta. Senão o bicho pega pro lado de vocês aí. Vocês exato, já sabem. Exato. Faz o CTA logo aí. Canal do YouTube agora, peço a inscrição de vocês. Verifique a inscrição, que é muito importantíssimo. Torne-se membro para apoiar o canal. Olha, já tô engasgado. Tá gago, né? O feriado. Gago, é o problema do feriado, tá vendo? Deixa o like, que é muito importante. E ative o sininho para receber novas notificações sempre de novos episódios. Muito bom. Excelente. Excelente. Douglinhas, solta nosso primeiro patrocinador aí, por favor. Black Boots. Se você quer referência de calçado com qualidade, com materiais, com riqueza de detalhes, tá aqui. Black Boots. Black Boots é sinal de qualidade e esmero de construção, uma marca também genuinamente brasileira que preza pelo processo de construção e principalmente pela qualidade final do produto. Black Boots, tamo junto, obrigado demais. Vamos lá. Repsol, uma das líderes mundiais em óleos e lubrificantes de alta performance, com tecnologia de ponta e inovação constante. A Repsol oferece produtos que garantem máxima proteção e eficiência para o seu motor e uma linha completa de produtos acessórios. Confie em quem entende do assunto. Repsol, a escolha dos apaixonados por performance. Ótimo! Bom, voltando. Então, como eu estava falando para vocês, a importância do motociclismo passa também pela visão feminina, pela presença da mulher nesse ambiente que a princípio já foi assim. Hoje está bem menos, né? Era um ambiente masculinizado, né? Então, sim, hoje as mulheres já provaram o seu valor do ponto de vista da pilotagem, principalmente do aspecto dessa visão mais sistêmica, organizada do motociclismo, né? Um motociclismo que pode ser
que pode ser um motociclismo de performance. A gente tem várias pilotas, vamos colocar assim, que fazem isso muito bem. Ou um motociclismo de experiência, ou um motociclismo de prazer, ou um motociclismo, enfim, né? E esse ambiente de moto está cada vez mais feminino. A gente tem números que provam isso. As mulheres estão... eu odeio falar essa fala, mas as mulheres estão ganhando. Elas já ganharam um espaço muito grande no motociclismo, mas o que é mais legal nessa história, nesse assunto, é a gente trazer mulheres que, de fato, deixam uma marca positiva. Não é só pilotar por pilotar. E a Daiane tem, como é que eu vou falar, habilitação para falar sobre isso também, porque é um exemplo, é uma grande aventureira, é alguém que pilota efetivamente. Enfim, ela vai contar a história melhor do que eu. Daiane, vamos começar pelo começo. Vamos lá. Como é que você chegou nesse lance das duas rodas? Porque a gente sempre tem... e aqui eu já... Mais de 60 entrevistas gravadas, eu já estou acostumado com tudo. Né? Tem as pessoas que falam, foi meu pai, minha mãe, todo mundo em cima de moto, não sei o quê. Foi do nada. Ninguém anda de moto lá em casa, ninguém gosta. Como é que foi essa história? Como é que você olhou para a moto e falou assim, cara, vou pilotar? Olha, eu vou falar que desde criança eu olhava para as motos. Eu tinha um tio que tinha uma moto e, sem minha mãe saber, algumas vezes me levou em garupa, mas era proibido. E eu era fascinada por moto, fascinada. Até que já na fase adulta eu cresci com isso. Uma hora eu vou ter uma moto, eu sempre tive muita vontade de ter. E cheguei a ter uma scooter naquela fase das scooters que meu pai comprou uma scooter quando eu tinha 12 anos. Hoje eu vejo crianças de 12 anos, eu penso, meu pai era realmente muito maluco. Né? E aí hoje eu entendo porque que minha mãe ficou um mês sem falar com ele nessa época. Mas a scooter não durou muito tempo, ela não durou nem 6 meses da minha pré-adolescência aos 12 anos, por motivos óbvios. Naquela época a gente não usava capacete, não tinha nenhum juízo, né? E fiquei com isso guardado dentro de mim. E aos 34 anos de idade, eu tirei a habilitação de moto e comprei minha primeira moto, que foi uma GS 650. Eu já comecei com cilindrada alta, já é uma Big Trail, né, essa cilindrada. E muito inspirada nessa ocasião pelo meu padrasto, que é casado com minha mãe há mais de 25 anos, né? Então é uma pessoa como um segundo pai. E eles já viajavam muito, América do Sul, Europa, de moto. Eles foram realmente já para muitos lugares. E quando eles voltavam de viagem, eu lembro a primeira vez que eles foram para o Ushuaia, né? Esses marcos do motociclismo, né? O Ushuaia, o Atacama, primeiro ali América do Sul, depois eles fizeram uma grande viagem em Portugal, Europa e tal. E, nossa, eu não... Você ouvia e falava, eu não aguentei. Eu preciso comprar uma moto, tirei a habilitação e já de cara comprei uma moto grande. Porque também eu não sou pequena, né? Mas você sabe que esse lance da idade, isso é muito relativo. Aí eu falo sobre intensidade do uso da moto. Né? Então, quando você, independente da idade ou talvez de tirar a carta tardiamente, né? E quando você tem intensidade no uso da moto, e aí volta a falar, intensidade não é usar todo dia, as pessoas confundem isso, mas é quando usa de maneira focada, concentrada, sabe? Foi. E aí você ganha experiência muito rápido, é um negócio que acontece. Sim. A partir do momento que eu comprei minha primeira moto, eu nunca saí de cima dela. Pronto, né? É isso. Porque dali, depois eu peguei uma moto maior e comecei a viajar. Fui querer aprender a andar no off-road. Então, assim, tem 7 anos aí da primeira moto que eles foram realmente intensos. Foram 7 anos de 40 mil quilômetros por ano, né? Então. Realmente, fechando todo ano, passando ali nessa média dos 40 mil quilômetros por ano. É outra coisa que eu falo. Né? Então, às vezes a gente escuta, eu tenho 50 anos que ando de moto. E eu tenho 5 anos que ando de moto. E aí as pessoas querem medir, às vezes, os 50 anos com os 5 anos. Sempre na mesma pegada, né? Não, 50 tem mais experiência, 5 tem menos experiência. Não necessariamente, né? Às vezes, e muitas das vezes, é o oposto. O cara de 50 anos ou de 30 anos, ele tem mais vício de pilotagem do que o cara de 5 anos, que durante esses 5, 7, 10 anos, né, usou a moto de maneira intensa, procurou aprender, procurou fazer curso, procurou fiz muitos cursos, muitos cursos. Então é uma questão de até uso porque era intenso, necessário, né? Era necessário. Logo com 2 anos de habilitação, uma amiga me convidou para participar de uma qualificatória de GS Trophy. Eu morri, nem sabia do que se tratava direito, mas
como eu gosto muito de contato com a natureza e eu vi que era alguma coisa no off-road, eu falei assim, eu quero ir também. Foi assim, né? Eu também quero ir. E aí eu fui pro meu primeiro off-road, que foi uma semana antes da qualificatória. Que ela me levou para fazer um passeio ali em Campos do Jordão. Caí com a moto, foi uma pedra no motor boxer ali, né? Caiu óleo no meio da trilha, liguei pro Pio me ajudar. O Pio coloca um Durepox que dá tudo certo. Aí tinha os trilheiros emprestaram o Durepox, deu tudo certo no final. E fui. E aí, quando eu vi do que se tratava, da dificuldade que eu tive, eu fui atrás de cursos de pilotagem, né? E foi onde eu conheci o Trinity, que comecei a treinar lá. E não só o curso de pilotagem, a qualidade do curso de pilotagem, né? Você realmente procurar instrutores que tenham base. Isso né? é outra, que tenha base para você não criar o vício. Não, na verdade você termina pegando o vício dele para você. Isso é muito normal. Você sabia que durante os cursos, a maior parte dos ensinamentos, né, eles são transmitidos diretamente, mas a maior parte são vícios de pilotagem do instrutor que se passa para o aluno de forma tradicional, falada, ou o aluno observa e fala, cara, se ele está fazendo, eu vou fazer também. Vou fazer também. E aí uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, cuidado com o curso de pilotagem. O curso de pilotagem ele tem que ser por um instrutor realmente habilitado, e aí vou fazer um parênteses, né? Não necessariamente a prática do instrutor o habilita. Sim. Né? Mas a escola que ele estudou, vamos dizer assim, né? A escola e os resultados desse instrutor. Né? Quanto tempo, onde ele já foi, o que ele já fez, qual o histórico dele. E hoje o que mais tem aí é vou virar instrutor. Sim. Né? Vou virar instrutor. Tem muitas. Não, cara, hoje tem muitos, né? Hoje tem muito sobre tudo, né? Você quer aprender um determinado assunto, você procura na internet, tem muitos cursos online. Não necessariamente os piores são os mais baratos, né? Então, você procura um critério para escolher de onde você quer adquirir o conhecimento, né? Eu fui buscar o conhecimento realmente trazendo esses critérios. Do critério que eu já tinha ali dentro da engenharia, né? Para buscar aprendizado, eu procurei, qual que é a referência, quem que pode me ajudar aqui no off-road, quantas pessoas ali já ganharam e tiveram resultado treinando com ele, né? Isso mesmo. Que eram muitos. E aí, deu certo. Não, deu certo. E aí outro aspecto também que é muito, muito importante, né? Volto a falar, isso aqui é para te ajudar, para te inspirar. Tá aqui, ó, a Daiane tá contando a história dela, né? Faça um curso de pilotagem. Muito bem, fez um curso lá de 8 horas. Aí existe a ilusão de que pronto, você já está pronto, fez um curso de pilotagem, agora você já... Não é assim. Ali você descobre que você não sabe nada. Exatamente. Então, assim, o curso de pilotagem ele serve para mostrar, botar para cima os vícios que você tem, o conhecimento que você não tem. Né? E aí vem a segunda etapa que todo mundo fala, tá vendo? Por isso que a prática é importante. Não é isso. É importante você ter o conhecimento primeiro, e depois você direcionar a prática. Como é que você vai praticar uma coisa que você não sabe? Isso eu falo para todo mundo. Isso é uma mentalidade romântica do motociclismo, né? O pessoal fala, pega a moto e vai andar. Só a prática. Depois do meu primeiro treinamento de off-road, eu passei um período de 3 meses frequentando a pista. Então, olhando. Com ele. Observando. Com ele. Exato. Com treinos, mas treinos direcionados, né? Pro objetivo que eu tinha. Então, aquilo foi muito interessante, porque foi intenso. Num período de 3 meses, entre eu cair numa competição de aventureira e a final, com 0 experiências de off-road, eu passei por esses 3 meses, onde todos os finais de semana eu ia lá treinar com o Trinity, com o instrutor. E ao final desses 3 meses, com a intensidade que eu coloquei de uma forma assistida, eu cheguei a um 3º lugar. Então. Né? Você sair Fiquei em 3º lugar no feminino ali, né? Na época da competição. Então, eu olhei e falei assim, olha, é possível. É possível, porque as 2 primeiras é que tem uma chance de ir para uma semifinal mundial e tal, e conseguir uma vaga. Tanto que aí, o que eu fiz? Nos próximos 2 anos, porque o GS Trophy ele acontece a cada 2 anos, eu olhei e falei assim, olha, é possível. Se eu fiquei em 3º lugar sem experiência... Eu vou me preparar. Então, esses outros 2 anos eu me preparei, mas eu me preparei de uma maneira divertida. Então, eu participei de toda oportunidade que eu tinha de ir com a moto para a terra, eu ia. E com turma, alternando isso com os treinos, e consegui, né? Assim, no final de 2 anos depois, eu
participei de uma outra qualificatória e fui uma das vencedoras, né? Uma das classificadas realmente para ir para a etapa mundial, que foi na Albânia. Isso né? foi em 2019? 22. 19 foi a primeira vez. Foi a primeira experiência. Primeira experiência, né? Aí a segunda 2021 para qualificar para 2022, quando eu fui para a Albânia. Mas vamos dar um passo atrás, né? O que você faz da vida? As pessoas olham assim para a Daiane, a Daiane está andando de moto. Não, né? Entendam. Eu vou contextualizar para você compreender algo que eu quero chegar que é muito importante, né? Conta um pouco da Daiane. O que a Daiane faz? Qual que é a formação da Daiane? Isso é muito... Isso vai ditar muitas coisas. Vocês vão conectar as coisas agora. O que você faz? Eu sou empresária. Eu tenho uma empresa de consultoria na área de meio ambiente. E a minha formação para ter aberto essa empresa eu sou engenheira florestal. E eu tenho na empresa uma equipe, né, que trabalha com licenciamento e também muito com perícia ambiental. Pronto. Então, você compreende assim, ó, o prazer do pelo contato conhecimento com a natureza. E pelo contato com a natureza desencadeia uma coisa. Então, vamos lá. O prazer pelo contato da natureza. Uma engenheira florestal, o mínimo que se espera é isso. Né? Então, ela olha e fala, cara, off-road. Porque você já andava no meio, teoricamente. Ângela, do mato, fantástico, porque eu olho as coisas tecnicamente. Então, se eu tô num lugar, num off, alguma coisa, eu vejo a lei ambiental ali também. Eu entendo a paisagem, como ela é, tecnicamente. E é muito engraçado, porque às vezes eu tô em algum lugar e o pessoal fala assim, mas... estão implicando com a turma que está no off. Eu falo, gente, mas realmente você causa uma degradação ambiental, então tenha cuidado, não passa acelerando tanto na entrada e na saída de um rio. Você vai causar uma erosão, você vai assorear, você vai causar um dano. Você já está no meio da natureza, respeite, né? Mas é muito legal isso e o meu interesse durante as viagens, às vezes ele também é técnico. O ano passado eu passei numa faixa de praia muito longa na África e eu lembro que tinha uma vegetação regenerando e tinha umas plaquinhas. Lógico, eu parei para ver. Eu descobri que era um projeto de regeneração daquela mata, né, como se fosse a nossa restinga, né, ali na beira do mar e tal. Não tem como, né? Não tem como. Você está numa viagem, seja América do Sul ou na África, que tem muita riqueza também de recursos naturais, e você não se interessar pelo que está na paisagem. Assim como na Itália, eu fui pegar uma estradinha de terra, eu estava perto de Carrara. E aí eu vi a extração do mármore. E aqui no Brasil eu tenho muitos clientes que são mineração, né? Eu atendo algumas mineradoras no licenciamento ambiental. É lógico que eu fui até uma mineradora. Na hora que eu vi que a estrada terminava, eu fui lá ver o mármore sendo cortado. Eu vi você, olha que interessante, no Brasil a gente faz diferente. Mas o que eu tô falando é que esse olhar técnico, né, ele funciona para muitas coisas e que muitas pessoas deixam o olhar técnico quando se fala de moto. Entenda o que eu vou falar. Sim. É assim, ó. Isso é um mal do motociclista brasileiro, tem que ser real, tá? As pessoas olham para a moto e empregam na moto um olhar somente de lazer, 100% do lazer. E tá certo, tá tudo bem. Né? Mas tem uma coisa que antecede isso. Né? Porque para você pilotar, você tem que ter conhecimento. Para você pilotar, você tem que saber o que você está fazendo e tudo mais. Isso deve anteceder. Então, quando a gente pega uma pessoa técnica, né, o resultado é esse. Ela olha para a moto, ela fala, eu tenho que estudar, fazer curso, me preparar, aumentar a minha intensidade. Né? A minha intensidade tem que ser tutoriada, tem que ter alguém olhando também a minha intensidade, porque aí acontece o que acontecer. Em 3 meses, você consegue se qualificar para isso ou para aquilo. Em 2 anos, você vai lá e pega um prêmio. Isso é resultado de intensidade. Agora, vamos dar um passo antes. Né? Isso é típico das pessoas que gostam do técnico. Das pessoas que olham e falam, cara, eu preciso estudar. Esse discurso é para dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu uso sempre o eixo Estados Unidos e Europa como referência. São melhores? Não é isso. Né? Mas olha o pensamento do cara. Você pegar numa moto nos Estados Unidos e tirar uma carta, é no mínimo 3 meses. Fazendo aula, fazendo prática, sendo direcionado a assuntos específicos. Aqui dura
5 dias de prática e um exame ridículo de um negocinho ali, e depois o cara fala, toma a sua carta, você tá pronta para ir para Marginal Tietê. Não é e muito quando louco reprova isso? é por detalhe que não vai fazer a menor diferença no trânsito. Relevância, exatamente. Então, eu sempre falo isso porque as pessoas esquecem desse ponto e depois elas se machucam. Então, a melhor coisa que você pode fazer, tá aqui o exemplo da Daiane, é investir em preparação. Sim, curso, treino. estudar, treinar as coisas. E aí pilotar sua moto com eficiência. Mas eu não quero competir. Então, meu amigo, mas você quer pegar a estrada, e você vai correr risco do mesmo jeito. Eu sempre falo isso quando alguém me pergunta sobre cursos de off-road e, mas eu não quero participar do BITES, de uma competição. Eu falo assim, tá, mas você pode melhorar a sua performance. Você não vai levar a sua esposa na sua garupa? Você vai se sentir mais seguro, a moto vai se tornar uma extensão do seu corpo. Você entra num nível de entrosamento com a moto quando você domina a técnica e o quanto mais prazerosa vão ser as suas viagens. Exato. Porque se tiver um restaurante muito legal, uma experiência para você viver, que tiver um trecho de uma estrada de terra, aquilo não vai te amedrontar, né? Se tiver uma situação de um óleo na pista, sabe, situações, seja no asfalto ou no off-road, aquilo não te assusta, não te limita. Né? E o primeiro impacto não é o medo, né? O primeiro impacto de quem domina a técnica é olhar para aquilo de uma maneira técnica. Né? E a primeira coisa que vem não é o medo. A primeira coisa que vem é o lóbulo pré-frontal falando, não, peraí. Você organiza, você tem um pensamento organizado de como fazer. Isso, dentro da cabeça essa situação, aqui. Vou fazer assim. Isso, exatamente. E aí é outro ponto. Né? E é legal assim, desenvolver essas histórias, porque isso é outra coisa. Quando você não tem organizado, o que toma conta é o límbico, lá atrás, que é a zona do medo. O límbico ele tem isso, ele desativa tudo para se autoproteger. Então, a primeira coisa que o sistema límbico faz é, cara, para o que você está fazendo. O que você vai fazer? Freia essa pissaroca aí agora que a gente tem que parar. Que eu já passei por essa situação também, gente. Normal. Porque mesmo me preparando, indo atrás do treinamento técnico e desenvolvendo esse pensamento organizado sobre as situações na moto, por exemplo, eu tive uma ocasião onde eu me machuquei e eu precisei fazer uma cirurgia no joelho. Depois disso, o medo voltou. Mas e se você se machucar? É o límbico. E aí você tem que voltar e trabalhar tudo isso de novo, voltar a treinar, repetir essas situações que aconteceu alguma coisa que você se machucou e repetir elas em segurança para você se reprogramar. E voltar a fazer o que eu sinto prazer de fazer com a moto sem esse louco. Medo, né? Não, isso é muito louco. E, de novo, são 2 zonas do cérebro, isso é fisiológico. Né? Então, é assim, o límbico, ele manda no negócio. Ele vai lá e quer proteger o corpo, ele desativa tudo. Ele fala, cala a boca, agora eu vou proteger o corpo. E aí ele ganha uma potência muito forte. Para você enganar o límbico ou acalmar ele, quem fala é a frente do cérebro, é o córtex pré-frontal. Basicamente, ele fala assim, ei, deixa eu te falar uma coisa, não fica assim, porque a gente já sabe muito, a gente já fez curso, a gente voltou a treinar, a gente está olhando cada situação, a gente está revisando o nosso erro daquela vez, então a gente já aprendeu. E a melhor forma de você desativar a zona do medo é colocar conhecimento. E as pessoas erram aí, porque elas falam, não, para vencer o medo, vai para a prática. Não, você vai entender o que aconteceu. Você não vai fazer isso com você de uma maneira gentil. Exato, entender o que aconteceu e começar a praticar em pílulas quase que homeopáticas. Exatamente. Né? É isso, tá? Esse papo, assim, ele é muito fundamental até para... E aí a gente está indo num nível muito alto, né? Orientar as mulheres que querem fazer off-road, não. Né? Orientar os pilotos em geral, mulheres e homens que querem entrar para o mundo do motociclismo ou que tem algum tipo de receio, né? Ou que tem algum tipo de limitação e acham que conviver com essa limitação é normal. Não é normal. Não é normal. Não mesmo. Tá bom? Pronto. Agora, você sempre pensou no off-road? Faz muito sentido, mas quando você pensou, cara, eu quero ter uma moto, você sempre pensou no off-road ou você começou pensando nas viagens, nas longas viagens, nas expedições, sei lá o quê, para depois ter esse olhar para o off-road que conecta com a tua profissão? Qual foi o seu pensamento de entrada, vai? Já estava organizado isso na mente? Não, eu nunca imaginei que eu ia pro off-road de moto. Quando eu comprei a minha primeira moto, a minha vontade era de viajar. Tanto que depois que passou esse período que eu participei de competições, foi que realmente, né? E durante também, o que eu mais gosto de fazer é viajar de moto.
Eu acho que não tem coisa melhor para mim do que você passar ali 30 dias em cima da moto, né? Então, assim, o desejo inicial era viajar e o off-road, ele aconteceu. E ele aconteceu muito nesse sentido de ter aquela amiga, vamos ali comigo, vai ser divertido. Subir ali o pico, uma né? pirambeira, né? Vamos ali naquela pirambeira, vai ser divertido. E foi, eu achei desafiador. E aí depois veio essa história das competições que a princípio era muito divertido, sabe? E eu sou uma pessoa, eu gosto muito de estar com pessoas, né? Aquele ambiente eu não gosto de acampar. Eu adoro um hotel, Eu também não um banho gosto de acampar. quente, Eu também, adoro cara. hotel conforto, gosto isso. muito de conforto. Isso é vida. É vida. Isso é Mas vida, aquele cara. ambiente da competição que colocava a gente para acampar num final de semana com uma fogueira no centro, os amigos em volta. Aquele contexto era muito divertido, né? Até porque eu sabia que era só 2 noites. E é o ambiente controlado. Né? Ambiente controlado. Faz parte da experiência. Fazia parte da experiência. Mas o meu objetivo central ele sempre foi viajar. Sempre foi. As viagens de moto. O que mudou na tua cabeça? Daiane, que era uma motociclista, tinha chegado, tinha não sei o quê. Depois ela venceu. São marcos, né? São pontos, eu tive né? alguns marcos. Pronto, aí ela venceu a qualificatória, ela foi para Albânia. Legal. Aí depois que você foi para Albânia, que você fez o que você tinha que fazer. Máquina é uma marca criada para motociclistas e por motociclistas. Design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário. É um equipamento espetacular. E não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas e acessórios. Tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Brigadão. Cardo, cara, lado a lado com você na estrada desde 2004. O melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara, para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente, esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. O que mudou na sua cabeça enquanto... Com esses marcos temporais? Primeiro você teve a qualificatória, você viu, putz, é possível, vou ficar 2 anos me preparando. Aí foi para a Albânia, massa. Você tem marcos, nitidamente você tem marcos ali, né? Mas eu não percebo aquele afinco de competição. O que mudou? Qual foi essa cena completa? Você falou, cara, agora eu posso fazer isso. Porque você direcionou uma experiência de competição, uma experiência de, cara, eu posso realizar para uma coisa que eu gosto de viajar. E muitas vezes pode ser bem desafiador. Sim. Né? Qual foi a mudança? O que isso te gerou como mudança, como posicionamento, como a Daiane hoje, o que ela faz? Como é que foi isso? Não, realmente a sua leitura é correta, porque eu não sou uma pessoa competitiva. Não nesse nível de participar de competições de e tal. enduro, Né? De enduro, rallies, né? Como eu essas conheço as coisas. meninas que participam, assim, que você vê que a competitividade está em tudo que a pessoa faz. Olha, eu vou te dizer, quando eu voltei da Albânia, eu voltei com a sensação do sonho realizado. Então, era como se fosse um marco para mim, era algo a ser conquistado. E consegui o que eu queria. E eu fui lá, vivi a experiência na Albânia, sendo bem claro, eu roí até o osso daquela experiência.
E eu conheci gente do mundo inteiro, eu tenho amizade com gente do mundo inteiro hoje. Essas amizades que eu fiz lá viraram parcerias comerciais hoje. Assim, fantástico, né? Eu vou, às vezes, para a Europa ou para outros lugares para visitá-los. A amizade, ela é nesse nível que ficou. Eles vêm para o Brasil também. E quando eu voltei, eu estava com uma lesão grave no joelho, na volta, e eu fiz uma cirurgia. Aquilo mudou muita coisa também. Primeiro, fiquei com um pouco mais de medo de me arriscar como eu me arriscava. E a competição, ela exige esse risco, porque ali, na competição, você precisa ter performance, né? E na performance existe o risco maior de lesão, e isso aconteceu, porque eu era uma amadora, né? E não era competitiva. E nessa volta, me vendo naquela situação machucada e que eu ia ter que fazer a cirurgia, eu pensei, gente, o que eu vou fazer nesse ano para eu continuar envolvida com moto e com esse ambiente? Porque o ambiente da competição, essa movimentação com as pessoas, para mim é muito agradável. É uma coisa que eu gosto muito de estar junto. Aí eu liguei pro Gustavinho, Narciso. Eu falei assim, ô Gustavo, eu já tinha corrido um Bites, fui vice-campeã brasileira. Na época não tinha nem categoria feminina, eu corri com os homens, tenho pouca experiência. Isso foi legal também. Isso foi muito legal, foi em 2020. Pronto. Né? Foi Você um marco. Correu com quantos homens? Com 12 homens. 12 homens inscritos na categoria Heavy Pro, que é acima de 1.200 cilindradas. E eu tava com uma GS Adventure, era a moto mais pesada do campeonato. Não tinha outra Adventure. A turma tava com GS a Premium, né? A normal. E eu cheguei a vice-campeã brasileira aquele ano, competindo com homens, sem categoria feminina. Dentro daquela pouca experiência que eu tinha, porque os pilotos eles eram mais experientes que eu entendi qual que era o meu ponto forte e eu criei a minha estratégia e eu consegui chegar no meu objetivo. Só faz isso quem tem Técnica. ganho de técnica através da intensidade técnica. Você não entendeu ainda, tá aí. Eu entendi qual que era o meu ponto forte, o meu ponto fraco ali. Entendi também como que os meninos estavam fazendo a estratégia deles. E eu falei assim, eu vou ser constante no que eu sou boa. Boa. E ali eu consegui um segundo lugar entre os caras. Gente, não é a questão de homem ser melhor, pior que mulher. Não tô falando disso. Mas quando você tá numa competição em que a questão física é importante, que no off-road ele é muito físico, ser mulher é uma grande desvantagem, sim, né? Porque a força física não é o nosso ponto forte, né? Isso não torna ninguém melhor do que ninguém, né? Isso é uma característica feminina. Mas o pensamento analítico... o meu pensamento analítico ele é mais forte. E até uma característica minha mesmo, Daiane, né? De ser mais racional. E foi isso. Aí voltei da Albânia, conversei com o Gustavinho e falei pra ele, você vai fazer o Bites ano que vem? Ele, não sei, tô pensando, não tem patrocinador, fica difícil. Aí eu falei assim, olha, eu não sou uma pessoa competitiva, eu sou uma pessoa muito mais colaborativa e eu sou muito boa com pessoas e networking. Boa. E foi o que eu propus pra ele. Eu falei assim, olha, se você quiser fazer o Bites o ano que vem, eu adoro o campeonato, eu acho um campeonato incrível, ele é divertido, ele é muito legal. Muito bem feito. Dinâmico, né? Muito dinâmico, né? Ele abrange, né, as regiões do Brasil. Isso é muito legal. E aí eu falei para ele, olha, eu posso te ajudar captando patrocinadores, porque eu conheço as pessoas do meio, né? De moto, de produtos. E te ajudando ali no que precisar, porque as primeiras etapas ali que eu ajudei ele a organizar, a gente fazia de tudo. Era acordar às 6 horas da manhã, ia pra secretaria de prova. A hora que fechava a secretaria de prova, eu tava ajudando os pilotos a fazer isso. O Savinho correndo dentro da trilha, fazendo também. Cada um de nós tinham 17 funções. Até conseguir patrocínio, até conseguir realmente, né, ficar mais tranquilo. Mas deu muito certo. E eu fiquei o ano de 2023 e 2024, né, na organização. E fazendo esse trabalho, né? Todas as etapas, né? Tinha os patrocinadores master, mas, assim, todas as etapas você ia atrás dos patrocinadores regionais também, né? Boa. Eu falei pro Gustavo. Foi muito legal. Eu te trouxe o Gustavo para conversar e eu falei para ele, cara, eu olho pro Bites com uma potência enorme, né? E com muita possibilidade. Então, eu falei para ele, cara, você tem que conectar muitas coisas de experiência. Né? Então, até brinquei aqui, convidei... Quem que a gente convidou lá, o Douglas? De montadora de carro. Carro.
carro, lembra quem foi? O Douglas não lembra de nada, cara. Voltou no feriado muito louco, olha lá. Não lembro, não. Eu falei pro Gustavo, cara, você tem que pegar uma montadora de carro. Eu falei, Ford, sei lá, pega uma montadora de carro, né? SUV, pega os SUVs, coloca lá. E aí você vai vender os pacotes. Aí você tem o cara que ele quer ir com a moto dele para observar o campeonato. Ele não vai correr. Você já tem uma experiência, ele quer chegar com a moto dele. Depois ele pega o pacote, vai dirigir o SUV com o cara da montadora. Ele vai pegar a trilha para poder chegar até o ponto de observação da competição. Né? Ali vai ter um negocinho para ele comer, vai ter um piquenique, sei lá o quê, com a experiência do carro. Interessantíssimo, para famílias. Ficou olhando para mim assim. Não, o cara leva a família para fazer família, isso. bota dentro do carro. Sim. Você entendeu? Então vai ter uma pessoa da montadora, o pacote dele é X, isso dá direito dele pegar um carro, os carros saem todos juntos. Até porque o clima do Bytes é muito esse. Então, a gente se torna uma grande família durante o campeonato. O que eu falo. E criou-se uma cultura dentro do Bytes, gente, do motorhome. Quem não tem, quer ter. Ali, o motorhome. Quem já não tem, quer ter. E aí, o pessoal que já corre rally, enduro, já tem o motorhome. E aí, leva a esposa, leva filho, os filhos com as mini-moto. Aquilo vira uma diversão sem fim. Eu falei pra ele, cara, você tem que pegar outro parceiro, que é... Você tem que fazer a hospedagem e motorhome. É outro pacote. Então, você pega os parceiros, você tem 10 motorhomes. Sim, não, tem infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Ali. Eu falei pra ele, olha, esse campeonato, possibilidades. ele tem infinitas possibilidades, porque ele tem contato com a natureza. É diferente de uma prova de pista. Sim. Entende? Sim. É diferente de um autódromo. É completamente diferente. Ele é mais E é roots, diferente do rally, que é desgastante para as famílias acompanharem. É muito longo. É longo, é né? desgastante. Exato. Ali é uma prova cheio contida. de regras, né? Enfim, eu acho que eu tenho tudo para dar. Tem, ele é muito certo. atento com essas oportunidades. Eu É falei pra muito ele, a questão do tempo que ele consegue dedicar e do quanto ele consegue trazer esses parceiros para perto. Eu sabe? falei pra ele, fica ligeiro, mas anota ele aí. é atento mesmo. Ele já saiu aqui e falou, puta, vou... Animadão, né? Então, e ele é animado e ele é muito organizado para fazer as coisas, né? Então, muito bom. eu sei que assim, a hora que ele resolve fazer é porque ele já está com aquilo organizado. E foi muito legal, porque quando ele me deu essa oportunidade de poder ajudar na organização do campeonato, primeiro, eu aprendi muito, porque até então eu nunca estive nos bastidores de um campeonato. Então, assim, aprendi demais. E eu pude continuar ativa com a moto, mesmo no período que eu não podia andar de moto. Perfeito. Com muleta, ajudando perfeito. o campeonato acontecer no início. Cara, e assim, fantástico. Aprendendo muito. E respirando muito. o motociclismo, que é outra coisa que eu falo também. Respirar o motociclismo. Não necessariamente você tem que pilotar com muita intensidade. Você pode fazer outras coisas, né? Sim. Como, por exemplo, estar no backstage. Como, por exemplo, as pessoas acham que isso não é, mas isso é muito forte, que é a questão das viagens. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Sim. Vamos falar de viagem. Sim, falar de viagem, que é o meu ponto principal, as isso. viagens de moto. O início da minha inspiração foi esse. Boa. E eu voltei para esse ponto depois que eu realizei alguns sonhos, Perfeito. Para mim, eu acho que tudo deságua, tudo leva para chegar nesse ponto. Né? Você favorecer o ponto mais forte, que é a viagem. Aí como? Com tudo isso. Com a experiência, com a competição, com o cara saber olhar, ter um olhar organizacional. Isso. Porque aí quando você vai para uma viagem, você consegue discernir muita coisa. Sim. Você está com a Ducati hoje, né? Isso, com a Ducati. Como é que foi essa chegada na Ducati? Ai, Daniel esteve aqui. Ai, Daniel, Maristela. Eu assisti. Teve todo mundo aqui. Eu assisti. E, gente, a Ducati foi um grande presente. Um grande presente. Porque passado esse turbilhão, né? De, nossa, vou ficar um tempo sem poder andar de moto, isso e aquilo. De repente, recebo um telefonema da Mari e vem o convite para ir para a Ducati. E de ser embaixadora da marca, de representá-los. E aquilo chegou num momento da minha vida que eu tinha, assim... Não faziam 3 dias que eu tinha colocado a moto que eu tinha à venda. E... eu já estava sendo assediada por outra montadora na época, mas eu olhava... Naquela mesma semana, eu tive convite em 2 montadoras. Foi muito interessante. E meu coração não bateu. Na hora que a Mari me ligou para marcar uma reunião, que ela tinha um convite a me fazer nesta reunião, meu coração bateu. E ali eu já olhava para a Ducati, que eu pensei assim, eu vou vender minha moto, eu não sei ainda qual eu pego, mas entre
as minhas top 3 ali, que eu tava na dúvida, a Multistrada estava entre elas, né? E foi muito legal, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei tão feliz que no dia que a gente fez a reunião, de fato, e depois no dia que nós assinamos o contrato, eu quase tive uma crise de ansiedade, eu ainda não podia divulgar. Aí eu liguei para minha mãe, porque eu precisava contar para alguém. Claro. E eu não podia contar para Claro. ninguém. E aquilo eu fiquei numa ansiedade sem fim, até desenrolar, né? A moto que iria para mim, né? Todo o trâmite. Gente, foi um grande presente a Ducati, né? E já vivi nesse 1 ano, agora em abril faz 1 ano, né? Foi renovado já o contrato para 2025. E eu já vivi coisas incríveis, né? O ano passado eu fui para a Itália no Vodevu, que é um evento que acontece a cada 2 anos, que é o Encontro Mundial de Ducati. Ali eu mergulhei nesse universo e a Ducati me trouxe alguns elementos que eu ainda não tinha. Por exemplo, a velocidade, né? Nesse 1 ano de Ducati eu participei de um DRE, que é o treinamento deles oficial, com o César Barros. Foi a primeira vez que eu participei de um curso voltado à motovelocidade com a Panigale. E foi muito legal, porque, gente, eu que não sou desse universo de velocidade, a hora que eu sentei na Panigale, que eu liguei, o barulho da moto, sabe quando dá aquela emoção que Dá um você eco. já... Faz um eco. Faz um eco, e você sente aquela emoção, você assim, nossa... No final do dia, quando eu aprendi a técnica, então, eles trouxeram essa nova paixão para mim, né? Que antes não fazia parte do meu universo. Boa. E que o ducatista respira, né? Todo esse universo do MotoGP, do Superbike. Eu acho que é uma marca muito, bom, icônica, né? Só daí a gente já tem muita força. Eu acho uma marca muito completa em termos de line-up, né? Então, assim, você tem motos muito completas pro off-road, motos muito completas para longas viagens. Sim. Né? Motos muito completas para pista. Isso é inquestionável. É uma moto e uma marca que me agrada bastante. A gente não conseguiu fazer nada ainda, mas me agrada, continua me agradando. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, realmente, eles têm todo tipo de moto. Moto urbana, tem a Scrambler. Eu acho uma moto, uma montadora que tem um line-up muito atraente. Né? E performance. Exato. É por isso que ela se torna tão atraente. Exato. Enfim. Né? Agora vamos lá, vamos falar um pouco sobre hoje. Hoje o foco da Daiane são as viagens. Né? A gente pode falar viagens pelo mundo, que a Daiane já vai para a Itália, depois ela vai para a África. Conta um pouco como é que foi essa decisão. Eu entendo a questão de cobrir as coisas pela Ducati, né? Mas como é que é o lance de ir para a África, cara? Que doideira é essa de ir para a África? A viagem da África, ela é uma das melhores viagens que eu já fiz assim na minha vida. Lá você é exposto a experiências que é só lá que você vai ter. Enquanto a gente está falando aqui, eu vou colocar imagens da viagem da África. Tá Bom? Você tá, tem fotos, eu vídeos mando, e tudo mais? Uhum. Então, já tá passando aqui, ó. O Douglas já tá aqui colocando, aqui a gente tá conversando. Aliás, Douglas, faz favor para mim também. Já colocou lá na parte da Ducati da Itália, no Vodevu, tá? Já colocou, você já assistiu aí também, mas enfim, eu tô fazendo a marcação aqui, senão o Douglas esquece, tá bom? Então vamos colocar imagens da Itália e vamos colocar imagens da África. Tá. Vamos lá, senta o pau. Bom, gente, a viagem da África, ela é uma experiência realmente única que você tem, porque em nenhum outro lugar do mundo você tem que parar a sua moto para uma manada de elefantes passar na sua frente. Isso é único. É único. Em nenhum outro lugar do mundo você para porque as girafas estão passando, de repente tem uma hiena no acostamento. E ainda tem uma experiência que é exclusiva dessa viagem, que é poder entrar e andar dentro desses parques, né? Isso realmente é a maior exclusividade dessa viagem. Vamos fazer uma marcação aqui, né? A gente está falando de parques nacionais africanos, então parques que têm animais e tudo mais. Normalmente se entra nesses parques com Jeep, né? Com carros preparados e tudo mais. Mas a operação que a Daiane tem com os parceiros dela permite com que você entre no parque de moto. De moto. Cara, isso é uma experiência. Inclusive, tem uma noite que a animal, gente dorme né? dentro de um parque. Olha que legal. E é fantástico, porque você chega do jantar, tem um antílope ali. Não sei exatamente, porque o antílope, ele tem umas 50 configurações de pelagem que ele vai mudando o nome do animal, mas tem toda aquela aparência, né?
e você chega a ter um dormindo na tua porta. É muito legal. Eles são muito acostumados com os humanos, né? Isso Então, dentro do parque, tem dentro estrutura do de hotel parque e tem tudo. os lodges, né? E você entra no seu quarto e tem uma cama super king, tem todo o luxo, conforto, mas você tem esse contato realmente com a natureza que é direto. É direto. Isso né? é demais. Rinoceronte, bebezinho de rinoceronte. Gente, é muito legal. Eu fico emocionada de lembrar. Eu me emociono aqui porque tem uma viagem, eu conheço bem os Estados Unidos, né? Tem uma viagem nos Estados Unidos que eu recomendo para todo mundo. As pessoas nos Estados Unidos, elas têm a mítica da Rota 66, normal, tá tudo bem. Sim. Rota 66 é lindo, 15 vezes de Rota 66, eu já sei. É o sonho a ser realizado, É um sonho, né? né? Mas é a mais legal? Não é a mais legal. Né? Então, por exemplo, você fala assim, cara, já fiz a Rota 66, o que eu faço nos Estados Unidos? Né? Você vai pegar sua moto em Utah, vai pegar sua moto em Salt Lake. Aí você começa subindo, passa, anota aí. Passa Idaho, fronteira de Idaho, Utah, Idaho, e aí entra no Wyoming. Pronto. Aí quando você entra no Wyoming, você tá nas cadeias das rochosas americanas. Você entra no Wyoming, aí você pega o trecho de Planalto e aí entra no Grand Teton. Aí você tá do lado do Yellowstone. Muito bem. Grand Teton e Yellowstone, você dorme num lodge dentro do Yellowstone. São 2 dias para cruzar o parque. Aí você tem atividade vulcânica, lago. Maravilhoso, gente. Alerta de roteiro gratuito, olha, isso é raro. Não, eu falo isso pra todo mundo. Eu falo, cara, você não sabe o que você tá perdendo. Aí você pega a moto, leva 2 dias entre Grand Teton e Yellowstone. Você pode ficar 3 dias mais. E aí tem um lodge dentro do Yellowstone que é incrível, cara. Incrível. Você tem o hotel, a main entrance do hotel, né, ali. Aí você tem sistema de restaurantes e lojinhas e lavanderia, não sei o que lá. Os 4 não estão ali. Você vai até a recepção, o cara te dá um mapa. Fala, ó, tá aqui. Procura o seu quarto. Você tá aqui, ó. Você vai pegar essa estradinha aqui. Tem várias estradinhas, assim. Você vai pegar essa aqui, aí tem a sua vila. Muito bem. Essa vila é composta de 10 a 20 cabaninhas, né? Aí quando você chega na cabaninha, você fala, não tem uma coisa estranha aqui? Porque ela é de tora de madeira, porque o inverno lá é crítico, né? Neve e tudo mais. E ela é lotada de grade. Gradeia a cabana inteira. Janela tem grade, né? E aí quando você entra tem o manual. Ó, 5 horas da manhã é a hora de migração dos búfalos. Às 6 horas você tem a hora de migração dos grandes felinos americanos. Puma, nanana. Ai, que fantástico. Às 7 horas, e são todos organizados, os bichos, tá? Eles não convivem. Eles têm horário. 7 horas é a hora de migração dos ursos. Então, cara, o que eles falam? Na varanda tem um cadeirão com pele para você poder sentar, um cobertor, né, bem confortável. Você pode fazer um café ali dentro, não sei o que lá, e sentar aí e fala, senta, fica quieto e observa. Então, às 5 horas passa búfalo, às 6 horas passa felinos, né? Às vezes você vê, às vezes você não vê. Às 7 horas passa urso, famílias de urso. Por isso que tem a grade, porque eles passam na beira ali. Então, quando você falou isso aí, da experiência, eu lembrei muito dessa experiência nos Estados Unidos. E isso não tem preço. Isso não tem preço, gente. Eu fiquei... O primeiro que tem o Big Five, né? O primeiro dos grandes 5 animais da África que eu vi foi uma girafa. E elas são curiosas. Nós paramos o grupo assim de moto e ela ficou olhando para nós, foi se aproximando. Ela ia seguindo o rumo dela, mas olhando para nós, né? Parecido com um gado, né? E como foi a primeira, nós ficamos ali paralisados. Paralisados, gente. É difícil, é uma emoção que você tem que ir lá e viver. Cara, né? Você tem que ir lá e viver. Vou ver uma girafa na esquina. Não. É incrível. Exato. Você vê, depois, na hora que você vê um rinoceronte, é a mesma coisa. Nós vimos o primeiro rinoceronte que nós vimos, tava com um filhotinho, a coisa mais linda do mundo, né? Aquele baby rinoceronte. E não tem risco, né? Isso que é uma grande objeção que as pessoas falam, que ela tá contando, já tem gente aí, ó, né? Nossa, o leão vai me comer. Não. O rinoceronte vai me atacar, né? Eles não estão nem aí pra gente. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Conta um pouco disso. Eles não estão nem aí porque são lugares de turismo.
E eles estão muito acostumados com o tráfego de carros e existem as regras, né? No caso, como é a única operadora autorizada a entrar com moto, nós andamos todos juntos, né? Num grupo só, como se fosse uma unidade só, como é um carro, né? E, gente, o barulho do motor, ele vai, na verdade, afugentar até um pouco, né? E principalmente os felinos. Para quem tem gato, é a mesma coisa que ligar um aspirador. Então, o leão não vai vir atrás da moto, né? A gente fica doido para ver os felinos, né? Os leões, mas os felinos, eles são os mais difíceis de ser vistos. Nós vimos de longe, né? Mas conseguimos ver. Mas eles não vão sair correndo atrás da moto, de jeito nenhum. É como você chegar dentro da tua casa, se você tem um gato, você ligar o aspirador dentro de casa, ele sai correndo, né? Tipo, você não vai ser perseguido por um guepardo. Não vai. Pode Não ficar vai, tranquilo. não vai, porque assim, eles são acostumados com os barulhos de motor, de carro e tal. Já sabe que aquilo é um risco. Mas isso não atrai eles. Eles não se sentem atraídos até porque tem todas as regras, né? De não poder alimentar, justamente para isso não acontecer. E o que acontece muito na África também é que às vezes as pessoas voltam com fotos com animais, né? Alguns animais bem selvagens. E a gente não vai nesses lugares porque sabemos que são lugares que os animais são dopados. Perfeito. Aquilo não é natural, né? A gente passa pelo Parque Kruger, por exemplo, né? Que é um dos maiores que tem na África e que realmente você tem preservação. Inclusive, tem um passeio, como é uma viagem 80% off-road, é muito emblemático para o sul-africano que anda de moto, e lá é um berço do off-road, né? Grandes pilotos de rally vêm dali, fazer o contorno do Parque Kruger. Então, e a gente faz, né? A gente pega a estrada do portão do Kruger, né? A gente passa, além de passar dentro, né, de alguns parques, ali no Kruger a gente passa também no contorno dele. E é bem interessante. É uma estrada bem interessante. Isso, volta a falar. Isso é uma experiência, né? Não é de qualquer forma. Tipo, vou para a África. Vou pegar. Não é. Então, assim, para isso você tem uma pessoa que já fez isso algumas vezes. Uma pessoa que domina o assunto. Uma pessoa que não tem barreira com a língua. Uma pessoa que, cara, vai com você, né? E esse é o trabalho da Daiane. Exatamente. Então, é uma coisa... Isso é fantástico. É uma coisa, assim... É uma experiência de... É levar os grupos de brasileiros para lá para ter essa experiência. De altíssimo nível. De altíssimo nível. Não é um negócio qualquer. Não é, porque sempre as hospedagens são altíssimo padrão, né? Você teve aventura durante o dia, mas no final do dia é um lodge com vista para um lago, uma cama super king. O que eu faço. É um excelente restaurante. Lá a culinária deles é maravilhosa. Eles comem muita carne. E muita carne de caça, então o sabor mais forte, mas é muito gostoso. Exótico. Né? Exótico. É muito gostoso. Realmente, para o nosso paladar do brasileiro, é muito saboroso mesmo. Eu aproveitei muito a culinária de lá. Eu gosto muito de comer, e eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer. E então, quando você gosta de cozinhar, você fica mais criterioso também. Boa. Eu voltei com a minha mala de mão cheia de temperinhos. E eu, assim, realmente, é um lugar... fantástico. As belezas naturais da África realmente todos os dias te deixam muito encantados. E essas viagens, elas não acontecem de qualquer forma. Né? Você tá aí, vou viajar. Não. Peraí. Não é zona. Não, de jeito nenhum. Né? São grupos pequenos. Sim. Conta para as pessoas, até para elas começarem a falar, será que eu posso? Você pode, mas calma aí que tem um critério. Tem critério, sim. Não é a casa da mãe Joana, você entendeu? Então os grupos são pequenos, contidos. A Daiane faz uma análise de quem vai. É isso? Sim. Uma análise forte. Não é qualquer um. Tipo, Não. Não é. Tem uma análise de quem vai, tem um critério, tem uma regra para poder fazer. Conta pra galera aí. Bom, os grupos são pequenos. Precisa ter alguma experiência de off-road, sim. Além de toda a operação, que já é muito organizada lá com frota, as motos são sempre novas. É uma viagem feita com Big Trail, né? Motos acima de 1.000 cilindradas. Motos revisadas, são sempre, né, seguradas. E, além de toda essa recepção, você vai passar por um treinamento de off-road lá na África também, né? Que é para nivelar a turma. Então, como você disse, não basta querer ir. É uma viagem fantástica? Ela é.
mas ela não é para qualquer um. Né? Boa. Ela Boa. não é para qualquer um. E esses 2 dias de treino, antes de realmente começar o trajeto da viagem, ele é na Country Tracks, que é o lugar, foi o primeiro lugar onde houve, né, os treinamentos para Big Trail. É o lugar mais tradicional do mundo para isso, é onde começou toda essa onda. E então, assim, é um lugar cheio de história, é um lugar que você não vai ter só um curso de... É uma fazenda muito grande, onde 600 hectares são dedicados ao off-road de Big Trail. Boa. É muita terra. Boa. Para treinamento, né? Para todos os níveis. E ali você vai conversar e jantar, tomar uma cachaça com o dono da fazenda, né? O Ian, por exemplo, que é um cara que é a pura história, né? Muitas montadoras, antes de lançar as motos, manda para ele testar, Boa. antes de finalizar o projeto. E uma pessoa extremamente simples, né? Você vive experiências ali que vão além do off-road, que vão além de uma viagem para a África. Não, mas isso é incrível, porque você tem uma grande aventura, você sempre sonhou aquilo, com a Big Trail, que é o que você quer, e ainda vai aprender. Cara, isso é muito diferente. Mas não é... Volto a falar. Esse é o tchan das viagens de experiência, né? Você aprender alguma coisa, né? Ter critério para ir. Não é qualquer... Não é bagunça. E não só aprender nesse lugar, que ele é lindo, tem história... as pessoas estão ali, né? As pessoas que são envolvidas com a fundação do lugar, elas estão ali para contar as histórias. Mas durante a viagem também acompanha um paramédico, né? Porque é uma viagem de off-road, né? Claro, tem então, um risco. Tem um associado. risco. Lógico. Vai o paramédico junto e você aprende... Gente, esses 2 dias lá de treino, você aprende se divertindo. Lógico, é um treinamento muito sério, tem... né, todas as técnicas e a seleção para poder participar da viagem, mas é muito divertido também. E nesses 2 dias de treino, fica uma pessoa exclusivamente para cozinhar para nós lá comidas típicas da África do Sul. Isso são as experiências que não tem preço. E se a gente quiser comprar, não é assim também, tá? Se a gente quiser se candidatar para poder viajar, como é que a gente faz? Como é que a gente procura você. Pode entrar em contato comigo direto no Instagram. Então, Douglinhas, põe o Instagram. Aliás, no começo da conversa, a gente já colocou o Instagram da Daiane. Vamos repetir aqui. Pode deixar o meu Instagram, tem o WhatsApp também. Pode então, entrar em contato direto comigo. @Daiane Gaia. Pronto. Põe aqui, Douglinhas. Quer colocar o WhatsApp? E o meu WhatsApp também pode colocar direto para falar sobre as viagens. O DDD é 16 9 9609 5337. Pronto, já tá na tela aqui, vai ficar um tempinho pra galera ver. Então, volto a falar, não é festa do caqui, tá? Você vai entrar em contato, ela vai ver quem é, do que se trata. São grupos muito pequenos, muito seletos. E o segredo de uma boa viagem é um grupo seleto. Sim, pessoas, sim. Não, né? tem que ter o perfil. Para essa viagem tem que ter o perfil. Exatamente. Né? Se você for escolhido, agraciado, ela vai te comunicar. Cara, dá pra você ir com a gente, beleza? E aí você tá pronto, tá bom? É isso, não é festa no caqui. Não, de jeito nenhum. Tanto tá que eu faço uma divulgação que nem é tão grande dessa viagem, né? Realmente a gente vai divulgando em grupos menores. Vou me preparar. Se prepare, que a gente vai fazer um corte também disso, que eu acho que é legal a gente divulgar. Eu sou muito favorável a isso, né? Viagens de experiência, mas viagens assim que têm diferenciais, né? E sou muito favorável sempre a explicar para as pessoas que não é festa do caqui. Sim. Por exemplo, Rota 66. Tem coisa aparentemente mais simples que a Rota 66? Parece que é simples, né? Para pegar um avião, alugar uma moto, cara, e andar na estrada... Já não é assim. Pode ser, só que você vai ter experiência. Então, mas olha só. Tudo que ali pode te oferecer. Então, mas as pessoas saem daqui do Brasil achando que a Rota 66 é só pegar... Não sei o que, vou bater a foto. É questão de segurança também. São 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros. Os primeiros 3 dias faz 42 graus no Mojave. 42 graus. Eu sou de Ribeirão Preto, gente. Até cara, 42 graus. As motos param. Né, elas dão pane, é normal. Né, tem que esperar esfriar para poder seguir. Depois a gente sai de 42 graus para 1 grau. É uma coisa absurda. A gente sai do Mojave e começa a subir a região do Grand Canyon, vai até o Bryce Canyon, chega no Bryce Canyon com 0 grau. Então você tem... Essa vez eu peguei temperaturas de -1
de manhã. Então, assim, tem amplitude térmica. São tiros de 500 a 600 quilômetros por dia. Então, você tem que estar preparado fisicamente para aquilo. É estafante. Você está num outro país. Então, cara, não é qualquer um. Não é festa do caqui. Não é bagunça. Né? Eu conheço a Daiane, eu sei o critério que ela tem. Então, se você quer se aventurar de forma... O principal, se você quer se aventurar e manter a sua vida preservada, porque, olha, o que tem de história de viagem por aí... Sim. Onde as pessoas vão e não voltam. Inclusive, a Rota 66, a gente... Tem questões de segurança, gente. Eu vou fazer um adendo sobre essa questão de segurança. Todo lugar turístico, você pode estar na Suíça. Wurt, uma gigante do setor químico, uma indústria que traz uma série de benefícios para o seu dia a dia enquanto motociclista, como, por exemplo, o reparador de pneus, que é algo que vai te tirar de muito perrengue por aí, o limpa viseira, que é esse produtinho azul aqui que eu adoro, que deixa a viseira completamente limpa, livre de gorduras. Isso é muito importante. E o Water Off, que vai trazer uma hidrorrepelência, ou seja, ele tem a capacidade de tirar a água quando você toma aquela chuva na viseira. Isso aqui também é fundamental. Então, Wurt, muito obrigado por estar aqui com a gente e por apostar no Tô de Moto. Vamos lá. Se você está numa rota turística, você tem que pensar na tua segurança, porque Muito. não é? Porque onde tem turismo, tem pessoas que estão com dinheiro no bolso, tem pessoas que estão distraídas com o celular. Exatamente. Então não importa. E em alguns lugares são mais visados mesmo, né? E o que eu sempre falo, igual Rota 66 é super emblemática, né? Embora Estados Unidos seja um país seguro, a gente ouve muitas histórias de quem se aventura a viajar sozinho. E a África é a mesma situação. Existe turismo, tem ali os pontos de segurança? Tem, mas a África é um país que não é tão desenvolvido tanto quanto o Brasil, né? E lá é muito parecido com o Brasil, muitas coisas. Então, essa questão da segurança, imagina lá, você não saber falar o africâner. Não, você tem que andar com quem sabe. Esse é o segredo, exato, é você ir com uma empresa, com uma pessoa... E lá ter o apoio local para você fazer um negócio com muita segurança. Exatamente. Você sabe que na Rota 66, quando a gente chega no hotel, tem alguns hotéis de estrada, tem alguns locais que não tem 5 estrelas. Tem um critério. Minha hospedagem é 4 e 5 estrelas. Né? Mas tem lugares que é 3. Porque o maior hotel da cidade é 3. Sim. Muito bem. As motos ficam todas... A gente tenta colocar sempre num ambiente fechado, mas às vezes não tem. A gente tem que colocar na frente do hotel. Cara, eu acorrento as motos. Você sabia que tem que acorrentar? Porque nos Estados Unidos já teve tours onde motos, não minhas, né, de outras empresas, foram roubadas. Tipo, o cara chegou de manhã, cadê a moto? Inteira. Não inteira, mas levaram uma, 2, 3 motos. Você entendeu? E tem, tá? As gangues de moto nos Estados Unidos, elas fazem isso. Sim, que é lugar melhor que Rota 66 para ir roubar moto. Cheio de turista, né? Bora levar 3, 4 motos lá. Escolhe. Cara, e a gente tem que acorrentar as motos. Então é uma coisa que as pessoas não sabem. Então esses macetes, só alguém que manja do assunto pode te dar a segurança de realizar um sonho, cara. Sim. Isso é um sonho. Sim. Né? E aí é o que a Daiane faz com muita competência. Além da África, que outros lugares legais você fala pra galera, puta, vamos fazer isso aqui, que isso aqui é especial? Olha, agora em agosto tem outra viagem que eu estou promovendo, que é para o Peru, que vai ser uma rota bem interessante. Conseguimos montar um roteiro de 15 dias que abrange 80% do que há de mais bonito ali, né? Porque é lógico, se fosse para fazer 100%, precisaria ficar uns 2 meses lá. E montamos um esquema de viagem muito interessante, que foi a minha exigência para levar esse grupo comigo. Da gente não perder tempo com o deslocamento, porque o deslocamento até o Peru são 4 a 5 dias para ir, mais 4 a 5 dias para voltar. Colocando aí, são 10 dias na estrada para não ver nada, para ver caminhão de soja. E correr risco. Estrada esburacada, são estradas ruins. Então, tem a frota de motos em Lima, você pega um avião, vai até Lima, dali começamos esse roteiro. Excelente. Que eu desenvolvi junto com uma equipe que já é muito experiente, né? Há muito tempo eu queria ir ao Peru e não encontrava a condição ideal. Eu resolvi pegar essa experiência de pessoas que eu conhecia e fazer essa parceria. Falei assim, não, essa é a minha viagem, vai ter esse roteiro, né? E terminamos em Rio Branco, no Acre. Então, vamos ver assim, o suprassumo do Peru, 15 dias longe de casa, são 2 semanas.
E aí eu cheguei nessa fórmula ideal. Eu acho que vai ser também uma viagem muito, muito rica. Boa. De roteiro. E não é uma viagem cansativa. Isso é muito importante também. Isso é outra coisa não é uma viagem cansativa justamente porque a gente não vai perder tempo com o que não importa. E no final de contas, quanto custa 10 dias seu longe do escritório? Que é o deslocamento que você está gastando com hotel, gasolina, desgaste da moto. Tempo, desgaste físico. A viagem ao Peru, ida e volta, você teria que parar para fazer revisão da moto, porque vai ultrapassar os 10 mil quilômetros, né? Fora que é o uso mais extremo durante viagens até antes, tem que trocar um óleo, alguma coisa. Tá perfeito. Então, muita gente fala, não, mas isso é coisa de coxinha. Cara, não é isso. Não. É justamente você otimizar planejamento. O planejamento, otimizar o seu tempo. A coisa mais cara que você tem é o seu tempo. É o tempo. É o tempo. Você tem 30 dias para ficar de férias, para ficar na estrada? Se você tem, parabéns. Vai lá, pega a sua moto, seja feliz, tá tudo bem, tudo certo. Cara, muita gente não tem. As pessoas têm 15 dias. E mesmo se eu tivesse, Ângelo, se eu tiver 30 dias para andar de moto, eu quero andar em lugares bonitos. Eu não quero perder 10 para ver plantação de soja no meio do caminho. Não, parabéns, sério. Você é das minhas, é o meu pensamento. Eu já vou em fazenda de soja a trabalho, licenciamento ambiental, não preciso. Eu falo isso direto para as pessoas, mas ninguém me entende. Falo, cara, a melhor coisa... Eu sei porque eu estou acostumado com isso, porque eu vou até os Estados Unidos, vou lá, paro a moto, paro em Los Angeles, pego as motos, faço o que tem que fazer, devolvo as motos em Las Vegas, todo mundo fica muito doido em Las Vegas, depois a gente vem embora pro Brasil. Acabou. Tudo bem, mas não dá para ir para os Estados Unidos de moto. Cara, não dá, mas você pode ter a mesma experiência com coisas mais próximas. Vai lá passar perrengue no canal do Panamá. Tá aí. Não gosto de perrengue. Não gosto de perrengue, eu gosto de curtir a viagem. E essa história dos grupos de moto, de organizar essas viagens, teve origem nas minhas viagens que eu faço. As minhas viagens eu sempre fiz sozinha. E é muito gostoso viajar sozinha. Viajar sozinho de moto é um caminho sem volta. Mas fazendo as minhas viagens, eu comecei a ter uma demanda ali dos amigos mais próximos, das pessoas que me seguem também, rede social, de... Pô, me convida. Cara, esse roteiro tá muito legal. Me passa esse roteiro, me passa isso, me passa aquilo. Igual, julho do ano passado, eu fiquei um mês na Itália, viajando sozinha. Foi, né, uma viagem que eu fiz sozinha, a última que eu fiz sozinha agora. E foi incrível, né? Primeiro que é muito gostoso também viajar sozinho. Mas eu finalizei o perímetro da Itália. Eu tinha começado ele no ano anterior, que eu fiz aquela tour dos Grandes Alpes, né? Eu comecei ali perto... Comecei em Munique, desci ali para Garmisch. Aí fiz a França, Suíça... Passei por Mônaco, passei por tantos lugares, mas eu terminei aquela tour dos Grandes Alpes, né? Que vai atravessando vários países. E aí eu já tinha feito ali um pedacinho da Itália. Aí voltei o ano passado e eu terminei o perímetro. E ali foi o auge das pessoas falando, pô, você não me chama. Eu falei assim, quer saber? Eu vou agora então montar os grupos. Toda viagem que eu fizer agora, vocês vão poder ir comigo. Né? Pronto. E eu vou, Ótimo. eu tenho os meus critérios. Eu tenho os meus critérios onde eu gosto de aproveitar o tempo em cima da moto. Eu não gosto de perder tempo com deslocamento. Eu não gosto de perrengue. Eu gosto de... Chega no final do dia, porque durante o dia nem sempre você encontra os melhores lugares para almoçar, você come coisas mais leves, mas... Gente, chega no final do dia, aquele dia bonito, com sol, você quer tomar um drink ali antes de tomar um banho no hotel... Um bom hotel para dormir. Não, é o mínimo. Né? É o mínimo, uma sério cama isso. confortável. Isso é sério. Não é assim, se possível, com uma vista bonita. É lógico. E acordar no outro dia. Experiência. No outro dia, aquele belo café da manhã, porque geralmente é a melhor refeição que você faz do dia ali, né? Para curtir o dia. Então, assim, dentro desses meus critérios de que eu gosto, eu não tô falando de luxo e sobre esbanjar. Sobre ostentação, nisso. Eu tô falando de experiência mesmo. Não, e outra, é uma viagem que não é barata. Não. Então, cara, se você vai investir não, dinheiro... Não tô falando sobre luxo daquela coisa assim, tipo, nossa, tem que ser naquele hotel. Não, às vezes eu compreendo. Não. Tem lugares que vale a pena você investir nessas hospedagens. Sim, e tem lugares que não valem. Tem lugares que não valem, porque ela realmente, às vezes, naquela hospedagem X, você tem uma experiência que é só ali que você tem. Perfeito, eu entendo. Mas... O meu foco principal é aproveitar o tempo na estrada. O tempo que você passa em cima da moto e não ter perrengue.
Realmente. Mesmo a viagem da África, que é uma viagem 80% off-road, ela não é uma viagem com perrengue. Ela só é uma viagem para pessoas que gostam de off-road. Perfeito. Eu te entendo perfeitamente. É Eu te isso entendo. E aí sempre tem a mesma coisa, né? Tem as pessoas que não entendem isso e depois de um tempo elas vão entender. Chega um tempo depois que você, cara, o espírito da aventura ele passa a ser contido, né? E você está muito mais preocupado em gravar boas coisas do que ter a coisa do perrengue. O perrengue é legal até um certo ponto. Mas eu prefiro gravar boas coisas. E, cara, a viagem de moto em si não é barata. Então, se você vai investir, eu tenho que ter a garantia que eu vou ter boas experiências. Exatamente. Né? Fala, puta, cara, foi uma boa experiência. Exatamente. Aquilo tá gravado na minha retina. Eu fecho os olhos, eu consigo ver as paisagens, as pessoas, as comidas. Eu consigo sentir o gosto. E se você faz isso... Também faço. Eu fiz muito nos Estados Unidos sozinho, né? Pra eu abrir essas coisas. Eu fiz muito roteiro sozinho. Eu também ia e passava 20 dias pilotando sozinho, né? Era muito legal. Tipo Easy Rider, sabe? Se eu pego aqui e eu gostei dessa cidade, eu vou ficar 2 dias. Então, nível de organização mental que uma viagem de moto sozinha te proporciona. Exato. E disciplina, porque eu tenho que cobrir uma certa área num certo tempo. Mas isso tudo é feito para que você tenha a melhor experiência depois. Tipo, eu já fiz isso. Eu já sei, aqui não é tão bom, galera. Aqui é bom. Aqui não é. Vamos pular isso aqui, vamos ter plano B, plano C. Cara, isso só é garantido por quem já fez, quem conhece e assim vai. Né? Quais são os próximos desafios? Vamos lá, em termos de viagem, projetos, o que você quer fazer, o que está na cabeça da Daiane, o que a Daiane vai fazer? Olha, eu sou uma pessoa muito reservada com os meus projetos pessoais e com as coisas que eu ainda não... Fale o que você pode falar. O que ainda não está nas redes, assim, que é o que eu já divulgo. Isso. E quem me segue já é acostumado com esse meu jeitão, vamos dizer assim. Mas tem muita coisa boa para vir esse ano ainda. A parceria com a Ducati, logicamente, continua. Estamos, assim, firmes para esse ano de 2025. Tem a viagem do Peru em agosto. Ainda tem vaga. A viagem da África do Sul em outubro. Tem os eventos, né? Durante esse ano. Tem Festival Interlagos, que pode me encontrar lá também, que a gente bate um papo. Muito provavelmente estarei no stand da Ducati. E tem mais um monte de viagens e eventos ao longo do ano que eu estou estudando ainda as possibilidades para ver o que cabe na minha agenda para confirmar. Mas tem muita coisa legal ainda para rolar esse ano e eu vou divulgando para vocês conforme der certo. Boa. E, finalmente, como você pode inspirar as meninas a começarem a viajar sozinhas, depois se aventurarem um pouco mais longe? Como é que você... Conselho, se fosse bom, ninguém dava, mas como você pode inspirar as meninas? Né? Aquilo que elas têm que observar para poder começar a se aventurar. Deixa esse recado para elas que estão olhando, estão falando, putz, que legal, cara. Porque isso aparentemente é um sonho e é de verdade. Tipo, cara, você vive de moto, você gosta de moto, você viaja de moto. Legal. Todo mundo fala isso para mim. Ninguém vê... Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Exatamente, né? As pessoas querem o nosso lugar, mas elas não são dispostas a fazer o que a gente faz. Elas não sabem, enfim. Mas o que você pode dizer para as meninas que querem pegar moto, começarem a se aventurar, começarem a ir, e a ponto de chegarem nesse nível de falar, cara, hoje eu faço minhas viagens, eu divulgo minhas viagens. Qual que é o caminho? Olha, o caminho, eu acho que o melhor caminho para tudo que você quer começar... primeiro, dá o primeiro passo pela sua cabeça. Não vai pelo pensamento, pelo conselho do outro, porque é só você que sabe. Só você sabe o tamanho da sua coragem, o tamanho do seu bolso e o tamanho do seu tempo disponível. Quando eu comprei minha primeira moto, muitas pessoas tentaram me convencer a comprar uma moto menor, por exemplo. Eu fui direto no que eu queria. Então, assim, eu acho que primordial é você não ir pela cabeça dos outros, é você perceber o que é melhor para você, o que você quer, e você vai direto, não faça curva, vá direto ao ponto e principalmente vai no seu ritmo, né? O seu ritmo não é o ritmo do outro. Então, recentemente, uma amiga muito querida,
que já tinha a moto na garagem há 4 anos e ela ficava fazendo a manutenção da moto por falta de uso, por tempo. E outro dia ela me ligou e falou assim, Dai, tem uma coisa que eu quero dividir com você. Eu vou pela primeira vez pegar a estrada com essa moto. E ela foi daqui de São Paulo até Presidente Prudente, uma viagem longa para uma pessoa inexperiente, é um deslocamento longo. E ela fez em 2 dias. Tá tudo bem, é o ritmo dela. E é o ritmo dela. Ela Isso. falou assim, nossa, tem horas que eu senti minhas costas doer, E eu falei para ela, só, da primeira vez que eu fiz um deslocamento mais longo, eu também senti tudo isso. É isso. Com o tempo você vai se condicionando. Então, gente, só vai. Só que o só vai com responsabilidade. Primeiro, moto revisada, em bom estado. Saiba organizar sua bagagem sem excessos, que isso é o principal para fazer uma viagem confortável. E vai no seu ritmo. E equipamento, né? Equipamento, é lógico. fundamental. Equipamento, gente. Eu Aliás, nem citei. Aliás, ela tá Porque aqui é tanto de Alpine aqui Stars, de Alpine né? Stars, que é minha Pronto. parceira, né? Não abro mão do equipamento de segurança. E bota, calça, jaqueta e um bom capacete é básico. Acho que é por isso que eu nem falei. Porque é básico. É o que se espera. É básico. É o que se Não espera. é pra querer ficar muito gatinha na moto. Não, é pra ficar protegida. Boa. É pra ficar protegida. Se você encontrar um equipamento que você também se sente gata, né? Que eu adoro os Alpine Stars, eles são super... eles são muito acinturados. Eu Tá gosto. bom. Eles evoluíram muito. Não era antes, não. Até Uhum. uns 7 anos atrás, assim, não era tanto, né? Foi uma evolução. Mas esteja protegida primeiro e depois gatinha. Boa. E vai no seu ritmo. Acho que o principal é esse. Se você tenta acompanhar o ritmo do outro, você pode se machucar. Excelente. Sabe uma coisa? Uma percepção, uma coisa pessoal, né? Pra gente se encaminhar aqui pro final. E isso que eu falo para todo mundo, né? Sobre trabalho, sobre trabalhar com o que gosta, sobre sucesso, seja lá o que for, né? Reconhecer aquilo que você é bom, que você faz de melhor e, cara, seguir aquilo que você faz de melhor. Ela deu aqui um exemplo de uma estratégia que foi usada pro Bytes e que deu certo, né? No meio de tanta gente. A mosca tá voando aqui, Douglas, ó. Ela ficou ativa de novo, essa danada aí. Mas uma coisa muito importante é reconhecer o que você faz de melhor. Olha que legal, né? A Dani competiu, a Dani foi lá, fez curso, né? A Dani competiu no Bytes, chegou na Albânia, fez o que tinha que fazer, ela podia virar e falar assim, agora eu vou virar instrutora, né? Ai, não. E não, cara. Ela reconhece aquilo que ela faz de melhor. Cada um no seu quadrado. Vocês compreendem qual é o segredo do sucesso? Não é sair abraçando tudo. O que você é bom, cara? Eu sou bom nisso, eu sou bom em me comunicar. Eu sou bom em dar aula, eu sou bom em instruir. Eu gosto de dar aula, instruir, então eu vou virar um instrutor. Eu gosto de viajar. Qual é o requisito para ser um bom viajante? Estuda isso, né? Para você poder chegar no Sim. parâmetro Eu vou que te você dizer quer. que em algumas ocasiões eu participei de cursos de pilotagem, mas como auxiliar do instrutor principal. Porque eu mesma não me sinto apta a ser uma instrutora. Eu Mas ainda sou aluna. Mas você poderia ter incursionado nisso. Você entende o que eu te falo? Poderia ter seguido essa carreira, por exemplo. O que mais te vê, né? Mas eventualmente nós formamos grupos de mulheres, eventualmente, né? Isso parte às vezes da iniciativa de alguém, vamos juntar uma mulherada e vou. Aí eu levo lá no Trinity, que foi com quem eu comecei, a turma geralmente no off-road, né? Quer Entendi. começar. Eu vou como auxiliar dele. Você vai né? monitorar, é uma monitoria. Eu vou Tá ali bom, para isso. estar junto, ajudar no que for Boa. necessário, mas não como instrutora. Eu me considero ainda aluna. né? Todo mundo. Eu ainda sou aluna. Eu com esse monte de coisa aqui não paro de estudar, todo dia né? de estudar O conhecimento e não razão. ocupa espaço, não tem por que não buscar. E não vence. Né? Não tem não vencimento. vence. Não tem vencimento. E é inesgotável. Né? Inesgotável. É exatamente isso. Muito bom. Vocês entenderam que não é assim? Não é a festa do caqui? Não é. Não é a festa do caqui. Não é a festa do entendeu? caqui. E aí, outra coisa também que é muito importante. Muito importante. Né? Essa pecha. Isso é uma pecha. Isso é muito divertido. Né? E hoje em dia, já tem uma linha de corte para isso. Influencer. Cara, não. Nós não estamos tratando de influencer. Né? A gente termina influenciando as pessoas. Isso é normal. Né? É consequência. É consequência. Mas, cara, é mostrar um trabalho.
Né? Então, trabalho, tem uma linha editorial de trabalho, tem que trabalhar com aquilo que gosta, no fundo você se conecta com as pessoas que gostam de algo semelhante ao seu. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é o generalizado como influência. Então, a gente tem a Daiane, que não é uma influência. Não sei se você se considera isso, espero que não. Olha, Não. hoje é Não, porque daí me não ajuda, existe Daiane. outra profissão para eu dar o exemplo, Não. mas eu acabei me tornando, vamos dizer, Isso é normal. No acabei final me das contas, tornando, no as final pessoas das se contas, chamam, né? vamos usar esse termo porque não existe outro termo, vamos dizer, para essa profissão, porque Eu vou inventar um. Pode no ficar tranquilo. início, Vou inventar um, no sério. início, eu era piloto e era amador, mas a minha vida me conduziu também para que hoje a moto também é um business. Sim, mas você se comunica. Sim, eu sou né? uma boa eu sou uma excelente Isso, comunicadora. exatamente. Então, a Isso questão é da um comunicação. talento, é um talento. É um talento. Eu Exatamente. sempre fui cantora, tive banda, eu gosto de palco, eu gosto de pessoas, eu gosto de me comunicar. Então, assim, essa questão da comunicação, ela te traz muito sucesso em tudo que você faz. Então, Isso. como engenheira, como empresária, a minha comunicação ela é importante. Como motociclista, por eu me comunicar bem com o meu público, também tive um sucesso nesse meio. Eu entendo. Me tornei uma influenciadora Não, também, gente. não é isso. Eu não vejo como algo ruim. Não é isso. Deixa eu explicar para vocês. porque Ela tem- está numa condição porque a gente não batizou ainda com outro nome. Você entendeu? A gente vai achar o nome em breve. Fica tranquilo. Em breve vai ter outro nome É que foi aí. um pouco deturpado, mas... Eu sei. Assim, Mas você sabe por que isso? Porque muita gente aqui olha e fala, um influencer. o influencer Cara, te não olha é. de uma maneira pejorativa. Exatamente. Não é isso. Então você tem que saber discernir trabalho, hombridade, objetivo, de outras coisas. Entendeu? Então é isso. Ela não sabe ainda, mas ela não é influencer. A gente vai batizar outra coisa depois. Depois a gente lança isso aí também. Vou guardar Então- meu batizado. Tá bom? Então, tá bom. Ó, muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Dogrinhas, coloca aqui de novo. Redes da Daiane, por favor. Instagram. Põe o telefone também aí, que a galera vai querer viajar com ela pra África, tudo. Certo? Quem sabe eu vou numa dessa aí também. Ela é a senhora África, eu sou o senhor Route 66. Convidadíssimo. Convidadíssimo. Aí eu vou Pronto. querer ver. Aí não vai dar muito certo. Off-road, aí eu Cara, quero não é ver. minha praia, eu preciso aprender. E, olha, eu sou muito Tem 2 dias de tranquilo, treino cara. na viagem, Ah, não dá. tenha 2 dias desculpa. pra mim dá. Não tem problema. Eu sou muito Não, tranquilo. nas minhas quanto coisas, você cara. conectado com o curso, você ia adorar o lugar lá, conversar com o Ian, com essa turma Vamos toda. pensar seriamente. Assim, eu sou aquilo que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu falo, cara, não sei, tenho que aprender e tá tudo certo. Não tem nenhum exatamente, problema, né? Você falar, vamos pra estrada, aí tudo bem, eu tô Vamos pra na estrada, minha não praia. não é uma viagem de dificuldade. Pronto, ótimo. Não é uma viagem Então de tá bom. perrengue. Então- Ela só é off-road, ela não é de perrengue. Já começou bem. Quem sabe eu vou, quem sabe, né? Vamos estudar e vamos correr para isso, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. De novo, a casa é sua. Toda vez que você quiser contar novidades aqui, liga para Ju. Fala, Ju, quero ir contar novidades. A única coisa você vai ter que tolerar a gente, a mosca. Entrar na fila, né? Porque é concorridíssimo uma data, um horário nesse podcast. A gente tem uma pauta animada. Eu Sim. não vou mentir. Do dia que eu recebi o convite, gente, foi suado para conseguir um Mentira. horário. Mentira. É difícil conciliar as agendas, né? Aí sim a gente está agora chegando, porque assim, tem que bater a agenda da gente com a agenda Com a do minha convidado. também. Né? Com a minha também. Mas não é assim, não, a gente está indo bem, tá tudo tranquilo aqui. Constância. A gente Constância. tá aqui conversando. Sabe o que eu gosto aqui? Eu sou que nem você. Como eu sou low profile, né, eu gosto de conhecer as pessoas num ambiente controlado. Porque aqui a gente pode tomar café, Sim, a gente pode sim. conhecer. Você vai conhecer quem eu sou, vai saber o que eu penso. Eu também vou conhecer você. É isso que eu gosto, entendeu? Se eu for te encontrar lá em Interlagos e for te conhecer lá na hora, né, vai ser outra coisa. No máximo, vamos falar sobre um modelo de moto que está tendo lançamento. Exato. Mas aqui não. O meu maior ganho nisso aqui é, primeiro, aprender um monte de coisa diferente. Né? Segundo, me conectar com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Né? Respeito pelo trabalho de todo mundo e receber pessoas diferentes que falam de temas diferentes. Isso é muito legal. E tudo isso dentro de um ambiente confortável, a gente possa sentar, tomar um café, falar, enfim, qualquer outra coisa. E depois a gente vem gravar. É disso. Quando você vier aqui, é isso que você vai encontrar.
Maravilhoso, eu adorei. Gente, eu vou voltar, porque tem outros ambientes aqui que vocês não sabem. Tem Não sei outras se eles já coisas, sabem, mas Já eu não falei, sabia. mas, enfim, Eu não sabia. vai ter outras Vou voltar coisas para também cozinhar. Tem o churrasco. A gente tá montando uns espaços lá temáticos, vai ser muito engraçado. Certo? Feito? Dogrinhas, ok? Tá bom? Zero bala aí? Então tá bom. Então, com esse papo gostoso, leve, com a Daiane, essa pessoa simpática, né? Que, de novo, inspira as mulheres com muitos aspectos. A gente vai encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, a sua pergunta para a Daiane. Manda lá uma mensagem para ela. Vá pilotar sua moto com segurança, responsabilidade e, principalmente, conforto. Isso é muito importante. Feito? Então, tá bom. Obrigado mais uma vez. Até mais, eu que agradeço esse espaço. É isso. Até a próxima. Fica aí com a gente. Vambora. Até o próximo episódio do Tô de Moto Podcast. Tchau. Tchau.